Existe um momento peculiar na madrugada, aquele instante suspenso entre a noite e o amanhecer, quando o mundo ainda não decidiu se permanece dormindo ou se levanta para viver. É nesse espaço silencioso, nessa fresta entre o escuro e a luz, que muitas vezes nos encontramos sozinhos com nossos pensamentos mais honestos. As dúvidas que conseguimos silenciar durante o dia ganham voz. As feridas que escondemos sob sorrisos educados começam a pulsar. E é exatamente aí, nesse lugar que ninguém mais vê, que algo extraordinário acontece. Você não chegou até aqui por acaso. Não foi o algoritmo, não foi a sorte, não foi coincidência. Existe algo maior orquestrando os encontros que sua alma precisa ter. E talvez, apenas talvez, este seja um desses momentos em que o universo conspira para que você ouça algo que seu coração já sabia, mas que seus ouvidos precisavam confirmar. Todos nós carregamos uma versão particular da solidão. Aquela sensação de estar numa sala cheia de gente e mesmo assim se sentir completamente invisível. De sangrar por dentro enquanto o mundo continua girando, indiferente. Você conhece essa sensação, não é mesmo? Aquele peso silencioso que mora no peito, logo ali, onde as palavras não conseguem alcançar. Mas o que você talvez não saiba é que há alguém que nunca desviou o olhar de você. Nem por um segundo. Nem naquela noite em que você chorou até adormecer. Nem naquela tarde em que pensou em desistir. Nem naquele momento em que se sentiu pequeno demais para importar. Existe uma presença que testemunhou cada lágrima, cada tentativa, cada vez que você se levantou quando tinha 1000 razões para permanecer caído. E esta mensagem? Ela é para você. Não para a versão editada de você que aparece nas redes sociais. Não para a máscara que você veste no trabalho. Mas para aquela parte de você que ainda se pergunta se vale a pena continuar. Para aquele fragmento de esperança que você protege como uma vela tremulante no vento. Para a sua verdade mais nua, mais crua, mais real. Quando o céu parece ter seu nome esquecido. Há uma velha história sobre um artesão que trabalhava com vidro. Ele pegava pedaços quebrados, cacos que ninguém mais queria, fragmentos que outros jogavam fora. E com esses destroços, criava vitrais de tirar o fôlego. Quando questionado sobre seu processo, ele dizia algo notável: eu não escolho o vidro apesar de estar quebrado. Eu o escolho exatamente por causa das rachaduras. É através delas que a luz entra de formas impossíveis. Você tem se sentido como esses cacos, não tem? Esquecido numa pilha de coisas descartadas. Observando outras pessoas brilharem enquanto você permanece na sombra. Vendo orações serem respondidas, milagres acontecerem, portas se abrirem, mas nunca para você. É como estar do lado de fora de uma festa onde todos foram convidados, menos você. A verdade é que ser esquecido por Deus seria como o oceano esquecer de uma de suas ondas. Como o sol esquecer de um de seus raios. Como seu coração esquecer de bater. É uma impossibilidade física, espiritual, cósmica. Mas o que sentimos e o que é verdade nem sempre caminham de mãos dadas, não é mesmo? Pense nas estrelas. Durante o dia, elas não desaparecem, apenas se tornam invisíveis para nós. Continuam lá, queimando, existindo, importando. A ausência de sua visibilidade não determina sua realidade. O mesmo acontece com você. Só porque você não consegue ver o movimento divino em sua vida não significa que ele tenha cessado. Às vezes, as maiores transformações acontecem em silêncio, nas profundezas invisíveis, onde nossos olhos não alcançam. Existe um propósito tecido em cada fio da sua história. Nos dias que você considerou perdidos, nos momentos que pareciam vazios de significado, nas estações que você desejou poder apagar da memória. Nada foi desperdiçado. Nada foi esquecido. Cada experiência foi catalogada, cada suspiro foi ouvido, cada momento de resistência foi testemunhado por olhos que nunca piscam, que nunca se distraem, que nunca se cansam de você. Você não é um projeto abandonado. Você é uma obra-prima em andamento,
e o artista não perde o interesse em suas criações mais preciosas. Na verdade, ele dedica mais tempo, mais cuidado, mais atenção meticulosa justamente àquelas peças que carregarão maior beleza ao final. A arquitetura secreta da dor. Existe uma planta no deserto que vive por décadas sem florescer. Ela simplesmente existe, crescendo lentamente, parecendo comum, quase insignificante. Mas quando finalmente chove, realmente chove, ela explode numa exibição de flores tão impressionante que pessoas viajam quilômetros apenas para testemunhar. Toda aquela espera tinha um propósito. Cada ano de aparente dormência estava construindo algo magnífico. Suas dores não são punição. Elas são preparação. Eu sei como isso soa. Sei que você já ouviu variações dessa frase antes, e sei que quando você está no meio da tempestade, palavras bonitas parecem absurdamente insuficientes. Quando a conta não fecha no final do mês, quando o diagnóstico chega, quando a pessoa que você amava decide ir embora, quando a oportunidade escorrega pelos seus dedos pela 10ª vez, nenhuma metáfora parece adequada para a dor real que corrói por dentro. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta: a dor tem uma arquitetura. Ela não é caótica, mesmo quando parece. Ela é o cinzel que revela a escultura escondida dentro do mármore. É o fogo que purifica o ouro. É o inverno necessário para que a primavera tenha significado. E mais do que isso, ela é a senha de acesso para níveis de compaixão, sabedoria e força que você jamais acessaria de outra forma. Pense nas pessoas que mais te impactaram na vida. Aquelas cujas palavras realmente tocaram seu coração. Aquelas cuja presença parece trazer paz aos ambientes. Quase sempre, são pessoas que passaram por algum tipo de fogo. Não porque a dor as tornou amargas, mas porque elas permitiram que a dor as expandisse. Elas transformaram suas feridas em janelas através das quais a luz poderia entrar e iluminar também os caminhos de outros. Você está sendo esculpido. Refinado. Preparado para carregar um tipo de luz que só pode ser forjada na escuridão. Cada desafio está escrevendo uma linguagem em sua alma, a linguagem da empatia genuína, da resiliência autêntica, da fé testada e aprovada. E quando você emergir dessa estação, e você vai emergir, carregará uma qualidade de presença que não pode ser ensinada em livros ou adquirida em atalhos. Suas lágrimas não foram em vão. Elas estão irrigando um jardim interno que um dia florescerá de formas que você nem consegue imaginar agora. E pessoas que você ainda não conhece serão curadas pela fragrância dessa floração. Seu testemunho silencioso, o simples fato de você ter sobrevivido, de ainda estar aqui, de ainda tentar, já está escrevendo capítulos de esperança em histórias que você jamais saberá que tocou. A prisão invisível da comparação. Há uma ilusão cruel que a era digital aperfeiçoou, a sensação de que todos estão vencendo, exceto você. Que todos encontraram o segredo, menos você. Que todos foram escolhidos, abençoados, lembrados, enquanto você foi deixado para trás. É fácil acreditar nisso quando tudo que você vê são destaques editados, momentos cuidadosamente curados, versões filtradas de realidades muito mais complexas. Mas aqui está algo que precisa ser dito com toda clareza: você não está correndo a mesma corrida que eles. Você nem está no mesmo mapa. Cada alma tem uma trajetória única, um propósito específico, um tempo divino que não se curva às expectativas humanas ou prazos fabricados. Comparar sua jornada com a de outra pessoa é como comparar uma montanha com o oceano e concluir que um está falhando por não ser o outro. O violino não falha por não ser um violoncelo. A flauta não é inferior por não soar como um tambor. Cada instrumento tem seu momento, seu papel, sua contribuição única para a música completa. E quando todos tocam juntos, cada um em seu tempo, com sua voz particular, o resultado é algo que nenhum instrumento sozinho poderia criar, não importa quão melhor pudesse ser. Você foi desenhado com intencionalidade. Suas peculiaridades não são defeitos, são assinaturas. Suas diferenças não são fraquezas, são distinções.
O fato de seu caminho não parecer com o de ninguém mais não é acidente, é design divino. E tentar forçar sua vida a se encaixar no molde de outra pessoa é uma forma de violência contra sua própria essência. Existe um versículo antigo que diz: não menosprezem os dias das coisas pequenas. Sabe por quê? Porque as maiores transformações geralmente começam em escalas invisíveis. A semente precisa se quebrar sob a terra antes de poder se tornar árvore. O diamante precisa de pressão absoluta nas profundezas antes de emergir como joia. E você, nos seus dias comuns, nas suas lutas privadas, nas suas pequenas vitórias que ninguém aplaude, você está sendo forjado em algo que o mundo ainda precisa ver. Pare de medir seu valor pela velocidade do progresso de outra pessoa. Pare de cronometrar sua jornada baseado no relógio de alguém que está numa estação completamente diferente. Seu tempo chegará. Sua floração virá. E quando vier, será tão perfeitamente você, tão autenticamente única, que ninguém poderá dizer que você simplesmente copiou o sucesso de outro. O silêncio que fala mais alto. Existe um tipo particular de solidão que só quem ora conhece: o silêncio de Deus. Não o silêncio de ausência, mas o silêncio de presença não revelada. Você fala, clama, barganha, implora, e o céu parece feito de concreto. Suas palavras ricocheteiam de volta sem resposta. Não há voz audível, não há sinais claros, não há certezas reconfortantes. Apenas o eco da sua própria voz e o peso crescente da espera. É aqui que muitos interpretam mal o divino. Assumimos que silêncio significa desinteresse. Que a ausência de resposta indica ausência de escuta. Que se Deus realmente se importasse, ele já teria resolvido, respondido, intervindo. Mas e se o silêncio fosse, na verdade, o maior sinal de confiança? Pense numa mãe ensinando uma criança a andar. Ela não carrega a criança eternamente. Chega um momento em que ela precisa dar um passo para trás, estender as mãos, mas permitir que a criança tente sozinha. Ela está ali, atenta, pronta para agarrar se necessário, mas ela não interfere a cada oscilação. Porque ela sabe que algumas lições só podem ser aprendidas através da tentativa, do erro, do esforço pessoal. O recuo dela não é abandono, é amor que confia no potencial em desenvolvimento. O silêncio de Deus não é vazio. É espaço para você descobrir forças que você não sabia que possuía. É o terreno onde sua fé deixa de ser herdada e se torna pessoal. É o laboratório onde teoria se transforma em convicção testada. E embora seja desconfortável, às vezes insuportavelmente desconfortável, é também sagrado. Nos bastidores desse silêncio, coisas estão sendo alinhadas. Pessoas estão sendo preparadas. Circunstâncias estão sendo orquestradas. Você não vê porque ainda está sendo escrito, ainda está sendo tecido, ainda está sendo preparado. Mas a aparente natividade divina é, na verdade, uma atividade intensa acontecendo em dimensões que seus olhos naturais não podem perceber. E aqui está o paradoxo bonito. É justamente no silêncio que você desenvolve a capacidade de ouvir de formas mais profundas. Quando as respostas fáceis não vêm, você aprende a discernir sussurros. Quando o óbvio não se manifesta, você desenvolve sensibilidade para o sutil. Quando o caminho não está iluminado, você aprende a confiar passo por passo, não porque vê todo o trajeto, mas porque confia em quem segura sua mão na escuridão. O silêncio está te ensinando uma linguagem que palavras não comportam. Está cultivando em você uma intimidade que barulho nunca poderia produzir. E quando você finalmente emergir dessa estação silenciosa, carregará uma qualidade de presença, uma profundidade de sabedoria que só poderia ser minerada nas profundezas da espera. O amanhecer que você carrega dentro. Enquanto estas palavras encontram você, algo está mudando. Não necessariamente em suas circunstâncias externas, embora isso também possa acontecer. Mas algo está se movendo nas camadas mais profundas da sua alma. Uma pequena fissura na blindagem do desespero. Um raio tênue de possibilidade atravessando a escuridão.
Uma respiração um pouco mais completa do que as anteriores. Você sobreviveu até aqui. Pense nisso. Você atravessou cada dia difícil que jurou que não conseguiria atravessar. Você resistiu a cada tempestade que parecia que te destruiria. Você está aqui, lendo isso, respirando, existindo, e isso já é um testemunho poderoso de uma força que mora em você, mesmo quando você não a reconhece. Existe um propósito tecido nas fibras da sua existência que vai além da sua compreensão atual. Você não foi criado para meramente sobreviver, mas para florescer de formas que ainda não foram reveladas. E cada estação que você atravessou, cada lágrima que você derramou, cada momento em que você quis desistir mas não desistiu, tudo isso está sendo tecido numa tapeçaria de significado que um dia você verá de uma perspectiva mais ampla. Não sei que batalha você está enfrentando enquanto absorve estas palavras. Não sei que nome você dá à sua dor específica, que rosto tem seu medo particular, que forma assume seu desespero privado. Mas sei que você importa. Sei que sua história ainda está sendo escrita. Sei que o capítulo em que você está não é o último, e que o autor da sua narrativa é especialista em reviravoltas impossíveis e finais que fazem todo o sofrimento anterior fazer sentido. Hoje, agora, neste momento, permita-se sentir algo que talvez você tenha bloqueado há muito tempo: esperança. Não a esperança ingênua que ignora a realidade, mas a esperança madura que enfrenta a escuridão e ainda escolhe acreditar em luz. A esperança que não nega a dor, mas se recusa a deixar a dor ter a palavra final. A esperança que é, na verdade, uma forma de coragem, a coragem de imaginar que coisas melhores não são apenas possíveis, mas inevitáveis para aqueles que não desistem. Você está sendo visto, ouvido, amado com uma intensidade que faria seus joelhos dobrarem se você pudesse compreender completamente. Não há abandono no seu endereço, apenas preparação. Não há esquecimento na sua história, apenas capítulos sendo cuidadosamente escritos. E quando você olhar para trás, de uma perspectiva que ainda está por vir, verá que nada, absolutamente nada, foi desperdiçado. Então respire. Mais profundamente desta vez. Sinta o ar entrando, alimentando cada célula, lembrando você de que ainda há vida pulando nas suas veias. E saiba que o mesmo Deus que conta as estrelas, que nomeia as ondas do mar, que conhece cada criatura nas profundezas do oceano, esse mesmo Deus sussurra seu nome com ternura infinita. Você nunca esteve sozinho. E a melhor parte da sua história ainda está sendo escrita. O amanhecer sempre vem. Sempre. E algo em você já sabe disso. Algo em você nunca parou de esperar por ele. E essa pequena chama de fé, tão frágil que às vezes parece que vai se apagar, é tudo o que você precisa proteger agora. Porque dela, algo extraordinário está prestes a nascer. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal e deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar essas palavras de esperança. Há muito mais conteúdo esperando por você aqui. Que Deus abençoe sua caminhada, ilumine seus passos e te lembre todos os dias de que você nunca está sozinho. Que a paz do Senhor permaneça contigo. Vá em paz. Até breve.